Meu nome é Jaqueline, eu sou aluna de História da Universidade de São Paulo e minha pesquisa é sobre Conrad Morgen. Bom, quem foi Conrad Morgen? Morgen era um juiz da SS, principal batalhão e mais ideologicamente envolvido do sistema nazista, e o trabalho dele era julgar membros da SS, ou seja, outros nazistas, que cometiam crimes dentro de campos de concentração. O trabalho dele, em suma, era estudar homicídios, corrupção e violência dentro de um dos maiores campos de violência do século XX. É uma figura paradoxal e entender o que ele fazia é uma boa forma de entender como a lei se relaciona com sistemas políticos. Os nazistas foram responsáveis por os maiores atos de violência do século XX. Eles iniciaram a Segunda Guerra, mataram civis e, além disso, construíram campos de trabalho, concentração e extermínio. Os campos de concentração não eram exclusividades dos nazistas. Vários países construíram. Japão, União Soviética, até mesmo Estados Unidos. Mas os campos de extermínio foram algo criado pelos nazistas. O único objetivo dos campos de extermínio era matar o maior número de pessoas possível da maneira mais fácil possível. Ciganos, homossexuais, comunistas e principalmente judeus. Pessoas que foram enviadas por esses campos com o objetivo de serem mortas simplesmente por terem nascido como nasceram. O grau de violência do regime acaba despertando uma grande curiosidade sobre o assunto, numa tentativa de entender por que isso aconteceu. Esse é o primeiro motivo de por que esse é um assunto tão relevante. O segundo é porque existe, além da própria história, uma preocupação de memória muito grande em se manter esse assunto vivo, principalmente por parte da Alemanha e dos Estados Unidos. A Alemanha, como responsável pelo Holocausto e por todas as atrocidades da Segunda Guerra, se preocupa em manter essa memória viva com o objetivo de evitar que o que aconteceu se repita. Os Estados Unidos, por outro lado, como vencedor da guerra, atribuiu a si próprio o mérito de ter derrotado os nazistas. Então, o discurso de vitória dos Estados Unidos é muito importante para se consolidar a imagem dos nazistas como um regime particularmente nefasto e que foi derrotado pelos próprios americanos. Esses são dois fatores muito importantes. Existe uma excepcionalidade na história e uma excepcionalidade na memória, uma preocupação em se lembrar do que aconteceu. Estudar a Alemanha no Brasil é uma coisa complicada por uma série de fatores. Em primeiro lugar, as fontes estão todas em alemão ou em inglês. As em inglês são traduzidas por causa do tribunal, mas a maior parte das fontes estão em alemão. E todos os livros de história estão em alemão e inglês, com poucos livros em português. Então isso dificulta o estudo e demanda que você tenha uma segunda e uma terceira língua. Mesmo tendo acesso a essa formação em idiomas, os livros são muito caros e a maior parte deles não existe no Brasil. Então você precisa encomendar eles fora do país, eles demoram 30 dias para chegar eles quando eles são entregues. E isso é uma coisa particularmente complicada no Brasil, que não é um país que tem muito incentivo à pesquisa e tem cada vez menos. Então a verba às vezes não é suficiente para você conseguir os livros e assuntos que você precisa, porque a pesquisa demanda esse tipo de recurso. Conrad Morgen não é uma figura única. Existiam outros juízes que trabalhavam para a SS, que faziam um trabalho semelhante a ele e que tinham essa relação complicada em relação à lei e as formas que os nazistas eram violentos ou não. O grande diferencial do Morgen é que existem muitas fontes sobre ele. Ele deixou vários documentos, vários testemunhos. Os próprios julgamentos deles foram salvos, alguns foram traduzidos por inglês, então é muito mais fácil você entender o que se passava na cabeça dele, como ele se relacionava com a SS, do que outros juízes, porque não dá para fazer história sem essas fontes, não dá para fazer história sem o material que testemunha, digamos assim, o que acontecia na época. Existe uma imagem do Estado nazista como um Estado extremamente organizado e burocrático, e é verdade. A própria existência de um tribunal interno remota uma preocupação em manter um estado de ordem, que era também uma forma de controle do regime, de perpetuação de violência. Mas essa ordem existe ao mesmo tempo que existe um caos, porque dentro do regime nazista existiam várias organizações diferentes, com objetivos diferentes e visões diferentes que disputavam entre si. E o Morgen é um exemplo de como isso acontecia. Os próprios chefes de campos não gostavam da existência desse tribunal, porque isso cerceava liberdades deles. O exército não gostava disso, então é uma forma de se pensar como, mesmo dentro de estados que se chegam no poder e se mantêm através de ideais de lealdade, de ordem, existe um caos muito grande, existe uma divergência de perspectivas muito grande. E muitas vezes os nazistas não eram exatamente o que eles gostariam de passar.
É uma imagem que é muito diferente da realidade do que eles eram. E isso é importante para se pensar como regimes políticos têm imagens externas e realidades internas que muitas vezes são diferentes. O próprio Hitler tinha costume de colocar diferentes grupos para realizar a mesma tarefa. Ele acreditava a partir de uma perspectiva darwinista social, ou seja, que você conseguia selecionar naturalmente os mais aptos, que fazendo isso, os grupos iam disputar entre si e um melhor trabalho surgia. E às vezes isso acontecia, mas geralmente o que acontecia eram caos e brigas internas, muitas vezes culminando em mortes ou em prisões, sendo a mais famosa a briga entre a SA e a SS. E isso é um bom exemplo de como a lealdade e a organização do regime eram só uma parte da história. Você já conhece o Sport Buzz? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse sportbuzz.uol.com.br e siga @sportbuzzbr no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time!